Você fala de uma lei que é consistente. E no mundo físico, no mundo científico e mecânico, as leis que funcionam também são consistentes. Tudo é. A lei da atração pode ser cientificamente provada? Tudo é baseado em leis, por isso funciona. Contudo, as leis físicas que podem ser reproduzidas e provadas, a lei da atração, por natureza, não pode. Não há prova do contrário em lugar algum. Nunca houve algo mais comprovado. Nunca. Bem, Diga uma coisa. Parece que não importa o que você pode provar. Lei da atração vai acabar com isso. Então, se alguém disser que não pode provar, isso não funciona. Minha vida não vai dar certo. A vibração deles vai causar um impacto no estudo. Sim, isso não é bom? Não vai provar. Isso não é bom? Eles ganham o que esperam. É a lei da atração. Certo, mas no caso é um círculo vicioso. Não, é uma vitória. Vitória, é isso. Entendi, eu entendi, mas é que... O que está torturando você? Um filme foi feito e foi produzido sobre um estudo de água. Então, a intenção das experiências era ver o que acontecia com a água e foi mais tarde que eu acredito nisso, sabe? Não duvido que aconteça. Entretanto... Também não duvidamos, só achamos que não aconteceu. Era o que eu ia falar quando os cientistas voltaram para checar. Não conseguiram encontrar um impacto consistente. Qualquer um que estiver procurando alguma coisa, encontra o que estiver procurando. Por isso as estatísticas são tão divertidas. Certo. A lei da atração diz que isso é uma vibração que funciona nela mesma. E vai se encaixar, vai se encontrar, vai se juntar nela mesma. A lei da atração diz, seja a vibração que estiver oferecendo, ela virá até você e será refletida completamente na sua experiência. Concordo. Meu desejo é que, de alguma forma, se encontre um ângulo para se falar sobre isso, sem dizer que está passando por um canal, uma entidade, e eu não encontrei um. O que quero saber é se há... Sabe por quê? Essa é uma parte maliciosa disso aqui. Muitas pessoas tentam fazer isso porque querem nos ver fora, o Jerry e Esther para fora. Mas tudo bem, porque nenhum de nós liga para o que os outros pensam. O problema em não viver o não físico ou fora dele é que o modo como você sabe onde você está em relação ao que você quer. Em outras palavras, enquanto estiver fechando aquela lacuna, você está mandando um sinal e a lei da atração responde. É ficando atento e tendo consciência que os dois pontos de vibração, e se você deixar a parte não física de fora, não pode admitir que você é uma fonte de energia e que, como o contraste gerou a fonte, se torna essa vibração. Se deixar essa parte de lado, então isso seria como... Magellan no carro do Jerry e da Esther. Seria como se eles entrassem no carro e os satélites, sabendo onde eles estão, sem o mecanismo dizendo para onde eles querem ir, então seria como se eles dirigissem por aí. Magellan diria, bem, agora vocês estão aqui, agora ali, mas sem outro ponto de relatividade, não há um guia, entende? Então não dá para deixar a parte não física de lado. Eis o que você poderia fazer. Certo. Você poderia deixar o canal para lá, chamar de inspiração. É isso que ele é. Você não chama um jogador de basquete de comerciante, mas ele é. Ele é uma extensão da fonte de energia. Você não chama um cirurgião de comerciante, mas ele é. Você não chama um músico, um maestro maravilhoso da música de comerciante, mas ele é. Ele vende a enorme essência de quem ele é, especificamente no que ele é. Então, Jerry e Esther nunca usam a palavra vender. Usam quando se referem a eles, mas nunca usam porque ela significa muitas coisas que eles não são, entende? Acho que eu aceito tudo isso. Estou aqui, essa é a minha 5ª reunião, tenho todos os livros, etc. A questão Quando era é que... professor, queriam que soubesse as palavras para ter sucesso. Bem, a lei... vamos voltar ao conceito. A coisa mais próxima que eu vejo os cientistas se aproximarem são pequenas teorias. Por exemplo, porque falando de vibração, mas eles não têm provas matemáticas das 11 dimensões. Só conhecemos 5. Se eles pudessem aceitar a lei da atração, eles estariam lá amanhã. Amanhã. Um cientista aplicando a lei da atração em uma teoria, ele entenderia amanhã.
Descubra e conte. Está bem. Sabemos que é difícil para vocês aceitarem vocês mesmos como uma vibração, mas é mais fácil aceitar vocês como uma emoção. E quando vocês começam a afetar suas emoções com seus pensamentos, então aí será uma ponte para vocês entenderem a vibração. Então, o que você poderia começar a dizer para as pessoas é, sabe, eu sinto que tenho uma espécie de guia, sempre fui instintivo em toda a minha vida e percebi que muitas vezes quando tenho um impulso de fazer alguma coisa e faço, dá certo. E se eu não faço, não dá tão certo. É como se alguma parte minha soubesse que eu preciso alcançar as outras partes. Então, comecei a prestar atenção e percebi que quanto melhor eu me sentia, melhor as coisas aconteciam para mim. E quanto pior me sentia, pior as coisas aconteciam para mim. Então, eu decidi que vou me sentir sempre bem. Você poderia deixar tudo de lado, poderia ter uma avó que lhe ensinou a ter gratidão e sentir-se bem, e você não saberia nada sobre a lei da atração, sobre Abraão e nada do que conversamos. E você poderia viver uma vida magnífica. O colega ali disse na cadeira hoje, vive uma vida tão maravilhosa que tem medo de mexer com essas coisas e bagunçar tudo. E nós dizemos para ele, há pessoas que vivem muito bem, porque não há lacunas entre o que eles querem e o que eles esperam. Mas oferecer isso de propósito, e sabemos que há muitas pessoas que não estão prontas para ouvir sobre vendas, mas não há ninguém que não queira sentir-se bem. Claro. Não há uma pessoa no planeta que queira qualquer coisa, por nenhuma outra razão, que eles acreditam que no céu eles se sentiriam melhores. E se você puder passar por eles, se eles puderem sentir-se melhores antes de perceberem, então eles conseguirão. Essa é a mensagem dominante que oferecemos. Você pode deixar todas as outras coisas para lá se quiser. Se desejar. A questão é que eu gosto de pensar sobre isso. Eu quero descobrir como a emoção e a matéria interagem e tudo acontece. Bem, é interessante porque isso acontece tão gradualmente que não dá para ver. E a coisa que confunde, esse abafador de tempo, essa é a melhor forma de descrevermos isso para você. 99%, mais de 99% de todas as criações completam as suas vibrações antes de você ver uma evidência física. E a razão para isso é que seu contraste faz com que você lance. Então a fonte adiciona isso a ela e se torna uma só. Então as coisas começam a se mudar para lugares, para lhe trazer o que você chamaria de manifestação ou realização física. Então, quando se sentir entusiasmado, quando chegar naquele lugar em que você sinta paixão por alguma coisa e você pensa a respeito, você fica emocionado por pensar a respeito. Você não precisa fazer muita coisa para pensar. Você está no caminho certo para a manifestação. Então, você poderia fazer sua própria pesquisa científica, onde você começará observando a linha do tempo entre coisas que você sente ser pessimista e coisas que acha otimista. E mostre para você mesmo algo totalmente que pode ser registrado. Um espetáculo entre quanto tempo demora essas coisas que você sente entusiasmada, que acontecem rápido. As coisas que você sente pessimismo jamais vão acontecer até que você melhore o modo como sente. E o que você começa a perceber é que seu sentimento de medo com alguma coisa, então será um longo caminho. Tão longo que você chamará de caminho eterno. E se seu sentimento é de frustração, ainda não estará pronto para se manifestar, mas poderia se manifestar mais rápido, mas não antes de você fechar a lacuna. Nada acontece antes de você fechar a lacuna. Então não nos importamos se está desesperado ou frustrado, ou sem esperança, ou com um pessimismo. Ainda não está pronto para se manifestar, porque você não fechou a lacuna. Então a pergunta do tempo é a seguinte: quanto tempo eu vou levar para subir na escala emocional? Porque você precisa fechar a lacuna antes da manifestação acontecer. É só assim que acontece. Sempre. E isso é determinável, localizável, definível, aprendível, ensinável, explicável. Em outras palavras, ensine para você mesmo e então vai encontrar milhões de formas diferentes de ensinar aos outros. Obrigado. Gostamos muito de estar com vocês aqui. Vocês conseguiram. Foi muito bom ouvi-los. E agora sim, terminamos.